Doutora Roseli Rodolfo, seja bem-vinda, minha amada. Seja bem-vinda, que saudade, hein? Saudade também de você, da Anice, da comunidade. Já soube que você viajou bastante, mas também férias nada ainda, né? Férias ainda não. Muito trabalho, né? Trabalho, Que graças bom. a Deus. Como é que foi a passagem de ano? Foi tudo bem? Tudo, uma bênção de Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre um tema que você colocou assim para mim, a psicologia da gratidão. Significa o que isso? E por que a palavra psicologia aí? Porque a gente tem que aprender a agradecer, será? Será que a gente não sabe agradecer? Não, mas sabe o que acontece? Hoje, esse tema está sendo assim bastante estudado, né? Principalmente pela psicologia positiva. É uma corrente, né? Uma das correntes da psicologia, que deriva da técnica comportamental. E é uma psicologia assim bastante interessante porque os autores eles procuram focalizar mais nos aspectos positivos, nos aspectos da bênção, né, do que propriamente da disfunção, do transtorno. Né? E essa psicologia da gratidão vem realmente sendo estudado, né, o quanto que a gratidão beneficia, né, os seus portadores, ou seja, quanto mais a pessoa é grata, né, sabe agradecer, tem uma atitude de gratidão diante da vida, mais essa pessoa está ligada com a força da vida, mais ela é centrada, mais ela é livre, né, de processos depressivos, enfim. Então, eu acho que esse tema é um tema interessante para a gente abrir o ano, para nós fazermos até um propósito, né, de fazer exercícios de gratidão durante o ano e você colher depois os frutos disso. E doutora Roseli, não sei se a Anice também pode falar sobre isso, a gente tem visto uma sociedade muito fria, indiferentista e que estamos vendo, às vezes nem é a pessoa que é isso, mas as suas atitudes se tornam ingratas, elas reclamam. Né? Ela tem uma coisa boa e tem duas ruins, então ela fica na ruim, ela tem ingratidão com as pessoas, até com ela mesma, com Deus. Então ela não sabe agradecer pelos momentos bons. Isso tem se tornado as pessoas doentes. Sim, então é por isso que a psicologia da gratidão vem desenvolvendo campos de pesquisas justamente para ver o efeito, né, da atitude da gratidão sobre o aspecto psicológico de bem-estar, né, de equilíbrio emocional das pessoas. Mas, de fato, nós vivemos hoje numa sociedade onde a ingratidão impera, né, parece. Assim, parece uma lei, né? Isso. Ninguém mais parece que tem assim, a delicadeza, né, de ser grato, de falar, oh, muito obrigada, ou nossa, graças a Deus, nossa, que coisa boa, bendito seja Deus, ou simplesmente agradecer o outro por ser o outro, ou de receber um favor do outro. Então, há muitos discursos que eu escuto dos pais, de filhos ingratos, de filhos que não reconhecem o que os pais fazem, né? Ou mesmo assim patrões também que exigem dos seus empregados e não têm também uma atitude de gratidão e vice-versa, né, também. Então nós vivemos numa sociedade onde que parece que o ser grato não tem mais valor, né? Tem valor aquele que talvez tenha uma posição muito mais assim de arrogância, de ser muito mais orgulhoso. Então nós temos que quebrar esses paradigmas e cultivar a beleza de que é ser grato, né? Uma sociedade onde as pessoas valorizam o outro, valorizam a si mesmo, valorizam a Deus, né? No seu trabalho, doutora Roseli, tem observado então nessas conversas que você tem com adultos ou com jovens, você tem observado que as pessoas mais reclamam do que agradecem? Sim, constantemente, né? Isso vai tornando as pessoas doentes, né? Sim. Porque elas vão se deprimindo. Vão. Porque o nosso sistema assim, neurológico, ele acompanha aquilo que a gente fala, né? Se você vai afirmando o tempo todo numa atitude de murmuração, de reclamação, né, o que vai gerando isso em termos de
de resposta emocional, de liberação, né, de bioquímica no cérebro, uma atitude, né, deprimida, uma atitude que tudo que eu olho está tudo ruim, né, não está nada bom. Então isso deprime o sistema nervoso central, né? Eu vou me permitir, a Anice falou agora na última palavra dela que muito obrigado a Deus por tudo que acontece. Eu acompanhei esses dias da folga e ela sempre partilhando que a mãe não está bem, que a mãe às vezes tem umas certas crises e até na hora dela voltar para a comunidade. E é claro que nós temos esse problema, mas ela nem percebeu que durante uns telefonemas a Anice disse para mim assim, como eu estou aprendendo a vida com esse sofrimento de minha mãe. Quer dizer, ela estava até agradecendo por algo que era doloroso, que é mãe, que está doente, pelo aprendizado que ela estava tirando, né, Anice? Com certeza, e foi assim, um aprendizado muito rico que eu não quero ficar somente para mim, né? Quero também ensinar as pessoas a olhar para toda a situação que às vezes é doída, que é difícil, né, de você enfrentar e ver a oportunidade que Deus nos dá de aprender com aquilo. Até né? no sofrimento. Eu partilhava com você e partilhava com meu filho, né? Para que tanta prepotência, para que tanta arrogância? Olha a situação que está agora ao redor, né? E eu aprendi que em vez de eu ficar olhando assim pelas coisas que a minha mãe fez, que talvez pudessem ter me magoado na infância, eu aprendi a agradecer a ela por tudo aquilo que ela tinha me ensinado. Então, por muitas vezes eu olhava assim para ela e que ela estava deitadinha, eu falava assim, obrigado, mãe. Ela olhava assim para mim sem entender o que era, né? Mas foi para mim uma riqueza muito grande, porque eu fui para lá com uma missão de amar a minha mãe o máximo que eu pudesse, né? Eu cheguei lá e falei para o meu filho, eu vou amar a sua avó o quanto eu puder, porque eu quero que ela sinta-se amada e que todos nós, os filhos, temos a gratidão pela mãe que ela foi e pela mãe que ela é. E isso me deu uma força assim para aguentar os momentos de crise, né? Então, nos momentos de crise, eu me forçava a amar ela mais ainda, né? A estar junto, a abraçar, a chamar ela de meu amor, minha querida. E isso fazia com que ela saísse também da situação em que ela estava. Então eu aprendi muito e eu quero levar isso para a minha vida, porque não basta eu ter vivido isso lá e ter esquecido. Eu tenho que chegar na minha vida agora, na comunidade, e transmitir isso aos meus irmãos, a olhar toda a situação da nossa comunidade e agradecer a Deus por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. Deixar a reclamação, a murmuração, agradecer a Deus pelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Por mais difíceis que sejam, elas nos ajudam a crescer, a ser pessoas melhores. Então, foi assim um tempo de graça de Deus. Eu só tenho que agradecer, como eu disse. É por aí, doutora? Sem dúvida, né? E outra, é algo que não é uma utopia, às vezes é sofrimento, Sim. mas você se esforça a ser grato. Sim, mas acho que o verdadeiro caminho, né, de compreensão da gratidão passa pela experiência da dor, né? Porque você agradecer quando tudo está bom, quando tudo transcorre bem, é muito fácil. Fácil até. demais. Mas agradecer, ter essa atitude de gratidão diante da vida, nas Até de adversidades, né, da dor, na doença, enfim, nas experiências, sempre, né, pode gerar dois caminhos, ou um caminho de um crescimento, onde você vai galgar, né, lugares mais elevados, onde você vai desenvolver mais virtudes, não é mesmo? Mais amadurecimento psicológico, né? Ou então você vai por um caminho onde há murmuração, onde há reclamação, onde há brigas, onde há, enfim, que pode levar tudo isso realmente para mais adoecimento, para mais efeitos maléficos do que benéficos, né? Eu também quero testemunhar aqui da minha filha Juliana, que é a mais velha. Eu tenho uma neta que já tem 18 anos e ela é bem grande, né? Então, a Juliana também conseguiu vencer algumas etapas. Ela partilhava por escrito comigo esse final de semana, de que ela olhando para Milena, que é a neta, que já é uma moça, que viu que dentro, ela até diz assim, dentro daquele corpão tem uma criança que eu só exigia. Então agora toda noite eu beijo na hora de dormir, toda noite eu agradeço por ela e as coisas começam a mudar.
Sim. Quer dizer, talvez a Quinquinela diz, minha mãe está doente, ainda tem algumas coisas acontecendo, mas a gente começa a agradecer. E isso vai também curando a pessoa. Vai. É algo assim, nós estamos compreendendo, né, nessa visão psicológica, o quanto que isso tem um impacto para a compreensão, para você poder se superar, né? E também, à luz da palavra de Deus, o quanto que a palavra de Deus também fomenta o tempo todo, né? Sede agradecidos, dai graças, né? E o que é a gratidão? A gratidão justamente é graça, né? Vem do latim, que é graça, né? E ser grato, né? Grato, acho que a pessoa que foi mais grato que a gente pode ter um modelo na vida é Jesus mesmo, né? Que ele foi a própria graça ali de Deus para nós, né? E quanto que ele mostrou isso nas suas palavras, né? Amém. Meu amado e minha amada, no próximo bloco, a doutora Roseli vai desenvolver mais o assunto para te ajudar e eu quero sua participação pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou então ligue, nós vamos escrever sua pergunta, como é que eu vou agradecer por isso, por aquilo, como é que representa no seu coração essa, vamos dizer, terapia da gratidão que eu tenho que me esforçar para encontrar gratidão naquilo que parece que não há motivo. E a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças, né? Em tudo. Então parece que isso, como ela disse, nos faz crescer e nunca diminuir. Eu aguardo a sua participação, vou ao intervalo e volto já. Doutora Roseli, Paraí fica no Rio Grande do Sul. Já estive lá. Já reagiu lá, né, Neiva? Como é bom agradecer. Fale um pouco, então, dessa psicologia da gratidão para todos nós. O que, assim, nós estamos constatando, né, é sobre o impacto na vida subjetiva e também na vida relacional das pessoas que costumam, né, ter essa atitude de gratidão diante da vida, diante das pessoas, diante dos acontecimentos, né? Estão se observando, constatando que essas pessoas, elas têm uma capacidade, uma resiliência maior de enfrentar as adversidades sem se abater, sem adoecer. Pela capacidade, pela posição de serem gratas, né? E não de ficarem numa posição de ingratidão, de reivindicação, de murmuração, né? De reclamação o tempo todo. Então, veja, a ciência está mostrando, né, aquilo que a Bíblia já dizia, né, sede agradecidos. Por que ser agradecido? Porque tem uma razão, né? E essa razão, a base dela, também tem um impacto, né, sobre o nosso organismo e sobre sobre o nosso organismo, sobre o nosso psiquismo e sobre os nossos relacionamentos. Você imagina uma pessoa, nós vivemos numa sociedade, nós temos um ambiente relacional, né? Nós estamos aqui. Nós somos um ser social. Sim, então a ausência da gratidão, como é que permeia esses relacionamentos? Como é que ficam esses relacionamentos com a ausência da gratidão, né? Certamente sobrará espaço para quê? Rivalidades, competições, né? Contendas, brigas, aí vai imperando, né, um orgulho, uma prepotência, e o que? Vai se esfriando os relacionamentos, as pessoas vão ficando machucadas interiormente, né? E como que nós podemos quebrar isso? Se você tem uma atitude de humildade, que você consegue agradecer, ser grato, apesar de tudo, como que esses muros, né, são quebrados, como que essas divisões são superadas, né, com essa atitude de você ser grato. Então, dentro desse ambiente de família, quando há essa partilha da gratidão, quando um reconhece que o outro faz de bom, né, quando alguém dá algo, né, simplesmente, gratuitamente para o outro, né, e você reconhecer esse algo, né, e você ser grato a essa pessoa, não é mesmo? Então, quanto que isso pode caminhar, pode beneficiar estados emocionais, né? Tornar vínculos mais profundos,
de relacionamentos, de afetos, né, de um bem-querer. Então, as pessoas que têm essa atitude de gratidão, elas são vistas como mais bondosas, mais delicadas. Né? Quebra, né, uma estrutura. Sim. Eu estava lembrando aqui que eu e a Érica ficamos responsáveis pela comunidade, embora tenha tantas pessoas lá que nos ajudaram tanto, mas que naquele corre-corre quase a gente não se falava, muito cansaço e tal. Daí, pela manhã, encontrei pregado na porta do banheiro um recado dela, até um coração mal feito, sabe, todo torto. Ela falou assim: meu coração não é como esse de papel, mas agradeço a Deus pela sua presença na minha vida. Né? Isso forçou com que eu fosse com ela na hora do café e dissesse: muito obrigado pelo recado. Quer dizer, a gratidão dela, num dia agitado, que talvez nem tivesse motivo, forçou automaticamente essa gratidão também de eu fazer para ela. Agora, e nós queríamos então, a proposta nossa, a minha proposta, da comunidade da Roseli, é que esse ano todo, para a gente colher o fruto lá no final desse ano, é agradecer por tudo. Agora, temos que falar um pouquinho do negativo, doutora. Vamos dizer que tem alguém em casa, uma mãe, um pai, um jovem, seja lá quem for, que talvez calcificou tantas ingratidões das pessoas, ou então, por que a gente não agradece? Porque aquilo que acontece não satisfaz o que a gente quer. Então, a gente é ingrato, é isso, e vai calcificando. Então, alguém pode estar perguntando, se quiser, pergunte por e-mail, serfeliz@rs21.com.br ou pelo telefone 0 operadora 19 3871 9627. Como é que eu vou agradecer se as coisas não mudaram? Então, nós tivemos agora há pouco um exemplo prático, né, com o testemunho da Anice. Ela teria tudo para ir... ficar chorando. Ficar lamentando, ficar não reclamando. Devia ter vindo. Exatamente, né? Mas o que fez com que ela mudasse, né, essa sintonia? A decisão interior dela. Não, eu não vou ceder, não é mesmo, Anice? Eu não vou ceder, né, a essa inclinação, a essa tentação de olhar para o negativo, de olhar para aquilo que falta. Né? E o quadro não mudou, né? O quadro estava lá. Ela Sim. teria toda a predisposição de entrar no quadro, né? Sim. E ela ficou por cima. E provavelmente iria sucumbir também, provavelmente iria, né, deprimi-la, ficar entristecida ou enraivecida. E, no entanto, ela tomou essa posição. Não, eu me decido a mudar essa posição e tomar uma atitude, né, diferente. Eu então, vou reagir de uma forma positiva, eu vou buscar forças, eu vou buscar outras ferramentas que vão me possibilitar ter uma atitude positiva diante dessa situação que não vai mudar. Né? Então, eu estava pensando que é o seguinte, porque a palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças. Quer dizer, não é Ele que vai fazer. Eu tenho que ter uma decisão interior. É isso? Sim. Eu quero agora, a partir de agora, aconteça o que acontecer, eu vou agradecer a Deus. Bendito seja Deus por tudo. Isso. Não quer dizer que você seja conivente, mas você sobressai, é isso? Sim. Essa mudança de atitude, né, esse tomar consciência de que também está nas tuas mãos, você mudar, escrever a tua história diferente, é possível. Se você é uma pessoa, né, que é pessimista, que é negativista, que só olha aquilo que não está bom, aquilo que falta, né? Eu convido você a mudar o teu olhar, por mais difícil que seja. Todos nós passamos por dificuldades, por problemas da vida, por dores, por experiências difíceis, mas em todas elas, se nós temos uma âncora, né, essa âncora, para nós que somos cristãos, é a palavra de Deus, é Jesus, né? Nós podemos olhar de uma forma diferente, da forma como Deus vê. E isso a psicologia positiva tem mostrado. Ou seja, nos fortalecermos naquilo que nos fortalece de fato. Né? Nas bênçãos, né? Na psicologia mesmo, dos aspectos positivos e não ficarmos nos aspectos negativos da vida. Olharmos, mudar o nosso olhar, mudar o nosso foco de visão da vida, a respeito da vida. Doutora Roseli, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, é uma grande graça. É uma grande graça e está aí à disposição para todos nós. É que nós não fomentamos, nós não falamos, por isso que decididamente nós precisamos falar mais, anunciar mais,
né, as bênçãos da vida mais do que as maldições, né, mais a saúde do que a doença. Né, mais as bênçãos. Mais, né? os aspectos positivos que os negativos, porque nós estamos permeados por todos os lados de pessoas que estão adoecendo demais, né, por talvez falta de um esclarecimento ou de uma atitude. Olha, existe, né, o que os cientistas estão buscando, eles dizem assim, existe um nível de felicidade basal de cada indivíduo. Cada indivíduo experimenta um grau de felicidade que lhe é próprio, né? E assim, as pessoas estão perdendo essa felicidade. Eu digo para você, não eu, mas a psicologia tem mostrado, a psicologia da gratidão vem mostrando, né, que as pessoas que têm uma atitude positiva, uma atitude de esperança, uma atitude de gratidão, de agradecimento diante da vida, né, são pessoas mais felizes, são pessoas que desenvolvem mais uma tranquilidade na alma, um paz de espírito. Nós poderíamos dizer, doutora Roseli, então, que eu posso ser uma pessoa que posso desenvolver o negativismo dentro de mim e também posso desenvolver esse lado positivo? Depende muito de mim? Sim, porque vamos colocar assim uma explicação bem simples, bem prática, como aquela parábola que Jesus diz, né, do campo e da semente. Então, a nossa mente, o nosso psiquismo é um campo, onde nós vamos decidindo que tipo de semente nós vamos plantar. Se você plantar sementes boas que você conhece, ou seja, ideias boas, pensamentos bons, sentimentos bons, você vai colher isso na sua vida. Agora, a vida também ela pode mostrar adversidades e ela muitas vezes adversas, ou seja, ela vem muitas vezes para nos machucar, mas quando nós sabemos plantar e plantar bem, boas sementes, nós vamos ter um reservatório para esses dias maus, né? Então, agora, se você não faz um bom reservatório de aspectos positivos na sua vida, se você não cultiva boas lembranças do seu passado, não tem o que colher, né? Você não vai ter o que colher, você vai ficar numa atitude de murmuração e numa atitude de reclamação, que isso nós sabemos que poderá te levar a alguns transtornos de ansiedade, de depressão, né, de solidão. Quantas pessoas atualmente nos diz, nossa, eu me sinto só, né? E essa solidão, ela acaba comigo, eu vou me destruindo porque eu me sinto só. Olha, sabe, umas pesquisas recentes na área da psicologia positiva, diretamente relacionada com a gratidão, é justamente a diminuição da queixa de solidão. Porque quanto mais você cultivar essa atitude de gratidão diante da vida, diante das pessoas, né, mais essas pessoas vão querer ficar próximas de você. Claro. Não é mesmo? Doutora, eu tenho aqui uma mãe, que eu vou omitir o nome, a pedido dela, e está registrado direitinho aqui comigo. Ela diz assim, peço oração por toda a minha família. Depois ela diz, eu descobri que meu filho é usuário de drogas. Qual o tipo de gratidão que eu devo ter com ele? O que eu devo fazer, doutora? Então, quer dizer, a primeira coisa que aparece já é uma revolta, né? Sim. Como é doença, como é droga, como é qualquer coisa, né? Que motivo ela tem para agradecer aí? Bom, certamente é uma senhora que está machucada, né? Que ver o filho, constatar o filho, né? Sim, né? Ela pode estar dizendo, esse filho é ingrato comigo, talvez. Eu não esperava, a expectativa em relação a esse filho me frustrou, né? Mas eu convido a você, mesmo assim, você fazer tudo o que é correto para ajudar esse filho, né? Porque é filho, é alguém precioso, né? Mas não olhar o filho em função da droga, olhar o filho em função de que ele é teu filho em primeiro lugar. E sempre agradecer a Deus por você ter um filho, né? A droga é algo, é uma variável, né, difícil, profunda, às vezes mortal.
Mas não olhe para a droga, olhe para seu filho. Para a pessoa. Para a pessoa dele. E tenha uma atitude de gratidão à vida e a Deus, porque Deus te concedeu essa vida. Então nós podemos sim, apesar da adversidade, mudarmos o nosso foco. Não sabemos quais são os motivos, as razões que levou este filho a buscar a droga. Sinceramente, eu tenho um paciente que eu venho trabalhando com ele, um moço muito bom, muito inteligente. Ele mora sozinho aqui no Brasil, a família é da Espanha, e ele vem lutando há anos, né, porque ele é um adicto. E ele entra assim em crises e Deus tem tirado ele de fato das garras da morte, porque a última vez que ele teve, né, fez uso da droga, ele ficou em coma e Deus tirou ele do coma. Né? E ele mesmo assim, ele consegue ter uma atitude de gratidão em relação à vida. A mãe dele, que está do outro lado do Atlântico, não cessa de lutar para que ele se liberte. Né? E também busca com todas as ferramentas possíveis, inclusive a fé, busca a Deus, busca a igreja como forma também, né, de fazer com que esse filho se recupere. E esse jovem, ele aprendeu a agradecer a Deus, a agradecer a vida, a olhar a vida dos aspectos positivos, porque nesses momentos de crise dele, onde ele usava a droga, ele também conseguia ver a providência de Deus logo em seguida. Maravilha, maravilha. Gente, nós vamos aí preparar para o intervalo. Anice, nós temos aí pergunta para a doutora Roseli? Sim, o Rafael está aqui mandando um e-mail para nós dizendo que ele não é feliz na sua família, que tudo que ele faz não os agrada, né? Ele está perguntando por que disso, como que ele deve agir. Para a senhora, doutora Roseli. Tudo que ele faz não agrada os familiares. Não agrada os familiares. Isso deprime ele, eu acho. É, doutora? Eu penso assim, ele não é muito específico, não está sendo muito específico, né, nas queixas, não? Mas assim, a atitude dele, talvez em relação à família, precisa mudar. Porque se a família, né, não valoriza, ele precisa se valorizar. Mas a gente não sabe exatamente quais são, né, as Pode não ser o caso dele, colocações. doutora, mas não é aquele caso de que a pessoa esquece dela, quer fazer tudo para os outros, no momento que ela espera uma reação, não vem, ela se deprime? Então, a gente não sabe exatamente, porque ele não foi específico. Né? Mas também pode acontecer isso. Sim, pode. Né? Agora, ele está se queixando porque ele não está sendo reconhecido. E é uma queixa, ok? É uma queixa que você que aparentemente tem, parece né? uma ingratidão da família. Sim, provavelmente deve se tratar. Nesse caso, ele tem, mesmo que não tenha dado detalhes, ele tem que buscar cuidar mais dele e ser mais grato? Sim, mesmo assim. É interessante, não? Porque se você entrar num processo de que você vai ficar cada vez mais excluído e cada vez mais de lado, ou sendo criticado ou não sendo aceito, qual o efeito que isso vai ter sobre você? Sobre o seu psiquismo, sobre a tua alma? Vai ficar cada vez pior. Então, essa atitude, a nossa atitude frente às adversidades, é que diz como que a gente é. Então, assim, eu convido a você reagir, eu convido a você não ficar estagnado, a ficar paralisado, a pedir a aprovação, talvez, ou querer ou desejar que você seja reconhecido ou valorizado. Se sua família é ingrata em relação a você, não seja você em relação a elas. Então, a gente precisa ter consciência na nossa postura, né? Se alguém quer ser ingrato conosco, nós não precisamos entrar na mesma frequência da ingratidão. Nós precisamos mudar isso, para que haja um processo mesmo diferente. Então, por mais que você tenha, ou seja, excluído, ou seja, se sentindo, né,
ingrato ou que as pessoas são ingratas, faça um exercício diferente. Tome uma postura. Não, eu vou, apesar de ter uma atitude de gratidão e vou entender qual é esse contexto. Porque para a gente ter uma atitude de gratidão, a gente tem que ter 3 condições básicas. Né? Primeiro é o reconhecimento. É o reconhecimento do que houve, do que acontece. Segundo, é uma atitude de avaliação, de aceitação daquilo que aconteceu ou que está acontecendo. E terceiro, é uma atitude de apreciação, que entra muito a subjetividade, as emoções. Mas eu acredito que o ponto mais difícil, para todos é a aceitação. A aceitação da realidade, a aceitação do seu passado, a aceitação das coisas que não puderam ser diferentes, que não puderam ou que não pode mais mudar, né? Então, assim, pesquisas mostram que pessoas que olham para o seu passado e que do seu passado extraem algo de bom, apesar de ter acontecido muitas coisas ruins, são pessoas que têm a tendência de ter mais paz de espírito, de estar mais em concordância, com os acontecimentos do passado, por mais doloridos que sejam, por mais dolorosos que tenham sido. Então, olhar para o passado, tirar, extrair a força, para você então desfrutar o presente, estar recebendo hoje como dádiva, porque o presente hoje é uma dádiva, amém, é uma graça de Deus. Amém. Olharmos hoje, nesse minuto, nessa hora, você se concentrar na sua respiração, você ver, você poder enxergar, você tocar, o fato de você estar em vida, é uma atitude de graça, de acontecimento, quer dizer, de uma gratidão, de que a vida permeia em você e você tem possibilidades. Então, pessoas que têm essa atitude no seu presente, enxergam o futuro com mais otimismo, com mais esperança. Então, ela tem menos capacidade ou se sente menos vulnerável a adoecer. Mais algum e-mail? Temos mais uma pergunta aqui da Cristina de Valinhos. Ela está dizendo assim: o que dizer sobre aquelas pessoas para as quais fazemos de tudo, mas nunca estão satisfeitas, por isso não demonstram o mínimo de gratidão? Então, exatamente isso, querida. Por isso que nós estamos falando sobre gratidão, porque nós vivemos relacionamentos muito mais marcados por ingratidão do que pela gratidão. Está na hora de invertermos isso. Uhum. Aí está a chave do problema. Por isso nós estamos fazendo essa proposta. Existem assim exercícios de gratidão. Mais ingratidão do que Jesus recebeu, impossível. E no entanto ele não desistiu. No entanto, ele lá na cruz, ele não desistiu. Ele ainda falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E não foi só na cruz, a cruz é o ápice. Todos nós vivemos cruzes, todos nós temos cruzes. Agora, como você vai viver a sua cruz? Você também vai estar ali pregado na cruz e vai ter uma atitude de ingratidão? Não. Acredito que por mais dura que seja a nossa cruz, nós precisamos inverter, tomar uma atitude positiva, de gratidão em relação à vida. Então, exigir que o outro lhe seja grato, talvez não seja o caminho, mas comece a você a ser grato. Comece a você nas pequenas coisas, a agradecer a Deus, a agradecer a vida, a agradecer com pequenos gestos, com palavras, porque assim nós iremos quebrar esse movimento intenso que vivemos em relação à ingratidão. É essencial nós aprendermos na vida a termos uma atitude de gratidão, a falar muito obrigada, que bom,
a ser gentil, a dizer bom dia, a dizer boa tarde, boa noite, a pedir perdão, a dizer desculpa. Eu esbarrei com alguém, nossa, perdão, desculpa. São palavrinhas chaves que podem mudar uma situação, né? Sim, e que isso denota muito do seu caráter. E o caráter da pessoa está muito ligado com a sua maneira de ser, de se posicionar na vida e de você também se colocar como uma pessoa que é grata, que reconhece o outro. Então a cruz existe. Infelizmente ela existe, ou felizmente, depende da interpretação que a gente tem. Né? Porque a cruz pode te levar à santidade ainda mais. Que maravilha! Você está bem? Nós somos gratos a Deus pela nossa vida, pela nossa viagem até aqui, por você que está do outro lado. Seja o problema que tiver, bendito seja Deus, porque nós podemos tirar boa lição disso, não é, doutora Roseli? Com certeza. Nós estamos falando da psicologia da gratidão. Anice, você tinha uma pergunta para a doutora? Sim, eu tenho uma pergunta, né, que eu acho que é muito interessante. Uma pessoa que não é grata por si mesma, pela sua vida, pela sua história, ela pode não sentir a gratidão dos outros por ter desenvolvido esse sentimento de ingratidão com ela mesma? Ela pode estar sendo, assim, estando nesse processo, né, de não percepção e passar a ter esse repertório, né, de não incluir a gratidão na sua própria existência. Isso pode começar, doutora Roseli, na infância? Na infância. Tudo é na infância, né? É. Porque se a criança ela não está num ambiente onde se fomenta, onde se estimula, né, o agradecimento, uma atitude grata, muito obrigada, olha, eu fiz isso, eu lhe agradeço. Vai ser mais difícil essa criança se desenvolver tendo uma atitude de gratidão. Por isso os pais, né, é muito importante os pais só incentivarem. Então é importantíssimo o pai e a mãe, desde as crianças, também agradecer a elas, agradecer pela obediência, pelo que elas fazem, vai desenvolvendo isso. Sim, sim. Isso vai acrescentando no repertório, nas experiências da criança, né? E a criança ela vai aprendendo e vai percebendo o quanto é reforçador, né? Eu quero deixar claro que ser grato é uma experiência altamente reforçadora e compensadora. Compensa a gente ser grato, compensa nós temos uma atitude diante da vida de agradecimento, em tudo dar graças e receber essas graças, né? É altamente reforçador, altamente compensador. Então, se o ambiente familiar não se fomenta, não se motiva, né, a partilha, a importância, né, das pequenas coisas e agradecendo, vai ficando cada vez mais difícil essa criança, à medida que se desenvolve, né, adquirir esse repertório. Aí ela vai precisar descobrir, através das experiências da vida, e fazer exercícios, né, de gratidão. Aí ela vai entrar num processo de aprendizagem, sendo que uma criança onde ela convive num ambiente grato, isso já flui mais naturalmente. Né? Isso é muito interessante, né, doutora Roseli, porque hoje nós vemos assim, muitas crianças, elas comandam os pais, porque os pais permitem. E essas palavrinhas, né, que a gente fala, palavrinha mágica, por favor, muito obrigado, olha, você foi muito bem nisso, a gente já quase não vê, assim, no ambiente familiar. Eu tive a experiência lá com os meus sobrinhos pequenininhos e percebi que eles davam ordens para os pais. E os pais obedeciam, e não se dizia o obrigado, o por favor. Então isso é muito importante, né, para os pais, para nós, para que amanhã nós não tenhamos adultos frustrados e ingratos, né? Porque a ingratidão machuca, ela fere. E reverter o quadro depois diante de uma ingratidão, como eu disse, é um esforço. Né? A gente não consegue de uma hora para outra. Porque veja bem, a gente convive com uma pessoa, né, como nós recebemos alguns e-mails, que faz tudo para a outra e não recebe um muito obrigado,
não recebe até mesmo um incentivo para cultivar a gratidão, isso vai ferindo, vai machucando e, como a senhora disse, né, vai endurecendo. Então é muito importante para nós que temos filhos, né, você que tem netos, ensinar aos seus filhos essa palavra. Muito obrigado. É isso mesmo. Doutora, vou deixar alguns minutos para a senhora agora dar o seu recado final, fechar isso. Quem é que pode dar uma receita 100%? Mas nos deixe uma receita de como a gente ser grato e aprender a viver agradecendo as pessoas, até como aquilo que nós falamos. Aquilo que não é legal para nós, mas agradeça, você vai aprender alguma coisa ali. Então, eu gostaria de voltar numa telespectadora que disse que tem um filho que é drogado. Como agradecer, né? Por um filho que é doloroso, né? Drogado, né? Então, veja, fazer uma diferença. A gente não vai agradecer porque ele é drogado, né? Mas porque ele é filho. Porque o marido é alcoólatra. Não é por causa da disfuncionalidade. Eu não vou agradecer a disfuncionalidade. Mas eu vou ter uma atitude de gratidão em relação à vida pelo fato de ser uma pessoa, de ser um filho, né? Então, não é para agradecer porque está doente ou porque tem uma disfuncionalidade, mas sim pelo próprio fato da existência da pessoa. Então, olhar o aspecto positivo, olhar o lado da bênção. Agora, as pessoas que têm dificuldade, né, no seu dia a dia, de serem gentis, de serem delicados para com os outros, de ter regras de boas convivências, né, ou mesmo de desenvolver essa virtude da gratidão, ela tem dois caminhos, Henrique. Ou um caminho que é fazer um exercício, um exercício de gratidão, você relatar experiências da sua vida, passadas e atuais, onde você recebeu gratidão e onde você também deu gratidão. E o outro caminho é pela transformação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, uma vez que ela entra na nossa alma, no nosso espírito, né, ela também nos faz olhar a vida de uma forma diferente e nos posicionar sempre como gratos, né? Somos gratos, somos imerecedores da graça de Deus, no entanto, Deus vem com toda a graça dele sobre nós, o tempo todo, a cada instante, não é mesmo? Então, assim, olhar as Escrituras, o que elas dizem para nós? As Escrituras dizem, né, que recebemos graça sobre graça, o tempo todo, né, na nossa vida, na nossa existência, né? E aí vem então a advertência de São Paulo que diz: sede agradecidos em toda circunstância, sede agradecidos, né? Ele não falou, olha, só naquela circunstância sede agradecidos, né? São Paulo sofreu perseguições, né? Quase que morreu várias vezes, ficou trancafiado em prisões, né? Enfim, sofreu chicotadas e tudo mais, e em tudo ele dava graças, né? Que riqueza é essa, que dádiva, que segredo maravilhoso é esse de felicidade, que apesar das adversidades ele exortava: sede agradecidos, louve, agradeça, né? Por toda e qualquer experiência, não pela experiência, eu agradeço pela doença, não, eu agradeço que apesar dessa doença, eu vou ter uma oportunidade de ser cada vez melhor, de ser cada vez mais santo, de agradar a Deus, de agradar os outros, né? Nós precisamos desenvolver essa sensibilidade de sermos agradáveis aos outros. Ninguém quer ficar perto de pessoas que são desagradáveis, são antipáticas, vivem criticando, são mal agradecidas. E se temos pessoas assim hoje, né, talvez porque não cultivamos a nossa vida passada, né, esse hábito salutar, né, de termos essa virtude mais em evidência, de sermos gratos. Então eu convido a você a mudar a tua história neste ano. Nós estamos em janeiro. Você pode se tornar até o final do ano uma pessoa diferente, uma pessoa onde você vai experimentar o quanto vale a pena ser grato. Amém.
enquanto as coisas vão fluindo, enquanto a vida vai fluindo, né, de forma com que você possa se sentir bem, se sentir em paz, né, em harmonia com você, harmonia com os outros. Maravilha. É isso que a psicologia procura estudar, né, e motivar com que você possa ter uma atitude diferente. Em cada vitória, doutora, temos que ter um desafio. O desafio está lançado. Esse ano, sermos gratos. Sim. Sermos gratos. Sim. As pessoas, sermos gratos àqueles que passaram em nossa história, pelo nosso emprego, nosso trabalho, nosso lazer, a nossa própria vida. E nas situações práticas do dia a dia. Não é utopia? Não é uma ideia que eu estou lançando. É um desafio. É um programa mesmo do dia a dia. Você está no trânsito, alguém te fecha. Louvado seja Deus, Senhor. Abençoa essa pessoa. Não se estresse. Vamos ser pessoas de bênção. Vamos ser pessoas que vamos proclamar bênçãos, que vamos bem dizer o outro. Vamos literalmente, concretamente, amar o outro, agradecer. Uns dias aí eu estava viajando e eu fui até tomar um café num posto, parei, e a pessoa fez o café e a hora que foi entregar a xícara, entregou de uma maneira assim meio desastrosa e o café caiu sobre minha roupa, aquele café quente, né? E assim, eu fiquei, né, surpreendida por aquele acontecimento e a pessoa ficou também sem graça, né? E eu poderia, assim, mas advertir a pessoa, né? Eu acalmei a pessoa, não, fique calma, tá tudo bem, isso aqui rapidamente a gente dá um jeito, né? Fique em paz e as coisas ficaram bem. No coração da pessoa e no seu também. Sim, porque certamente não foi proposital. Mesmo que tivesse sido proposital, né, nós precisamos adquirir uma nova postura diante da vida, diante das diversidades da vida. Que maravilha. Né? Doutora Roseli, minha gratidão mais uma vez. Foi uma Amém. honra começar o ano contigo. Vamos ver se dá para repetir aí, já passou na tela o seu contato, se der para repetir, põe, mas agora, muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Amém. Sua despedida dos nossos telespectadores. Eu deixo meu abraço e a intenção desse propósito, né? Vamos desenvolver gratidão. Obrigada a você que nos ouviu. Quero deixar também um abraço e os parabéns para o meu pai, que hoje é dia do aniversário dele. Parabéns! Um grande beijo, que Deus te abençoe, meu pai, a minha mãe, né, que eu amo muito, e a todos vocês, muito obrigada. Que Deus abençoe e que este ano seja um ano cada vez mais cheio e rico das bênçãos do Senhor. Que maravilha! Ao encerrar o programa, nós clamamos que o sangue bendito de nosso Senhor Jesus desça sobre todas as casas, todas as famílias, sobre a nossa vida e nos transforme cada vez mais em novos homens e novas mulheres. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, na certeza que Tu és o caminho, a verdade e a vida de todos nós. Amém. Rogando a presença de Nossa Senhora para nos mostrar Jesus, nós dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por ora, tudo seja feito para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a toda a equipe, um abraço a todos que trabalharam conosco, um dia abençoado e uma tarde vitoriosa com Jesus e com Maria.